Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a mais esse compilado de número 232 que contempla as notícias de 24 de janeiro até o dia 30 de janeiro de 2026. E nesse episódio nós temos a parceria da Contabilizei e eles fizeram um pedido pra gente bem diferente. Eles pediram pra gente falar um pouquinho da nossa vocação para trabalhar com criação de conteúdo e com tecnologia. E aí já se vão muitos anos, não vão não, Gabriel? Tem que voltar quanto tempo na máquina do tempo pra gente falar disso? Se a gente for falar do Código Fonte especificamente, são 20 anos, estão fazendo agora de 2026. Não no YouTube, tá? O site começou, né, em 2006 como um site. Botar a fotinha aí nossa aí no lançamento do site só para vocês verem, tá? E depois já faz tempo? E depois, 10 anos depois, a gente decidiu ir para o YouTube. Mas antes disso, a gente já tinha essa coisa de compartilhar conhecimento e de se autoajudar. Eu acho que esse foi o intuito inicial. Porque nós, quando começamos a trabalhar, a gente já teve essa ajuda, vindo de fóruns de discussão, vindo de outras plataformas também de programação. Para quem é das antigas vai lembrar de vários aí que existiam, vários fóruns, né? E o Código Fonte surgiu com esse intuito e agora aí em vídeo, já fazendo aí 10 anos esse ano e 5 anos vai fazer o compilado esse ano. Compilado, né? é verdade. E olha, eu vou te falar que para nós transformarmos o site no Código Fonte TV, que nós chamamos aqui, né, no canal do YouTube, levaram 2 anos para o Gabriel me convencer, tá? Não foi fácil, não. E o compilado também deve ter sido quase 1 ano para me convencer, não foi não, Gabriel? Ou seja, eu sou difícil, viu? Mas o Gabriel é persistente e ainda bem, porque eu fico muito feliz de estar aqui tanto no Código Fonte TV quanto no compilado. E acho que a nossa... Mas não precisa mentir, pode falar a verdade. Eu tô falando a Você verdade, gosta. pode olhar, eu gosto, viu? Mas o Código Fonte TV, a gente se preparou bastante porque era algo completamente novo pra gente, né? Uma coisa é você compartilhar um artigo, até já existiam ali alguns vídeos, mas aquele vídeo tutorial mais clássico ali, principalmente início dos anos 2000. Mas como nós viemos com essa intenção de fazer algo diferente, de trazer a tecnologia de uma forma um pouco mais leve e principalmente de que nós dois apareceríamos, teve todo um preparo psicológico e um momento de convencimento, né, Gabriel? E aí, por fim, virou assim o nosso objetivo hoje aqui, tá compartilhando toda semana, estamos aqui insistentemente, e espero que você goste aí, no compilado, no Código Fonte TV, compartilhando conhecimento, por mais que a gente fale das nossas experiências e fale aqui no compilado sobre notícias e novidades, a gente consome muito mais conteúdo por conta disso também. Então, verdade, é a nossa forma de ir autoalimentando ali o nosso conhecimento, né? Muito bom a gente poder estar com vocês aqui toda semana e a gente aprende muito nos comentários também, né? Tem muitos relatos muito legais. Quando nós vamos em eventos, o pessoal vem contar um pouco da carreira. Então, é uma experiência incrível que o Código Fonte nos proporcionou, né? E aí, contando todas essas histórias, a gente percebe mesmo que a gente tem ali uma vocação para compartilhar o que nós aprendemos aí ao longo da nossa carreira, né? A gente também aprendeu que manter um projeto vivo aí por 10, 20 anos é preciso estrutura, tá? E é por isso que a gente recomenda, sim, a Contabilizei. Eles são um escritório de contabilidade, parceiro aqui do canal, que já ajuda mais de 100 mil clientes, tá? E utiliza tecnologias para facilitar todo o processo do dia a dia de um CNPJ. Então, desde a burocracia da abertura da sua empresa, a emissão de notas, invoices para quem trabalha no exterior, até o cálculo de todos os impostos e tributos que devem ser pagos, viu? Isso é extremamente necessário para você aí não ficar preocupado com assuntos que não estão aí no kernel aí do seu projeto, tá? Acesse então o link que a gente deixou aqui para conferir todos os serviços e as vantagens que a Contabilizei traz para você. E ainda tem o nosso cupom que você está vendo aí na tela, que te garante 2 meses de contabilidade gratuitos a partir da 2ª mensalidade do plano padrão ou acima dele. Então tá aqui embaixo o link com o cupom também. Bora começar com a notícia. Tá todo mundo falando disso, viu? Cloudbot, que muda de nome, que já virou Moltbot e levanta preocupações de segurança. Então, vamos começar aqui as notícias, regado aqui ao café do Código Fonte. Claro, sempre. Um assistente pessoal de IA que viralizou passou por um rebranding alguns dias depois, né? E após um pedido relacionado à marca registrada. Conhecido inicialmente como Cloudbot, de garra, né?
O projeto agora se chama Moltbot e continua sendo distribuído como software open source, executado localmente e integrado a apps de mensagem como WhatsApp, Telegram e iMessage. A proposta é permitir que o agente execute tarefas diretamente no sistema do usuário, na máquina local, né? Como gerenciar e-mails, agendas e fluxos de trabalho, a partir de comandos em linguagem natural. A mudança de nome foi anunciada após uma solicitação da Anthropic, mas o código, o modelo de funcionamento e o conjunto de permissões são idênticos, não mudou nada, tá? Apesar da popularidade crescente, pesquisadores de segurança continuam alertando para os riscos significativos no uso do Moltbot. Análises recentes identificaram instâncias do Moltbot expostas na internet por configurações inadequadas, além do armazenamento local de credenciais sensíveis em arquivos de textos e JSON sem criptografia. Também foram registrados casos de extensões maliciosas associadas ao ecossistema do projeto, incluindo uma extensão para o VS Code que chegou a ser publicada em um marketplace oficial antes de ser removida. Especialistas destacam ainda o risco ampliado causado por acesso amplo a contas, tokens e comandos de sistema, somando a possibilidade de ataques de prompt injection via mensagens recebidas pelo bot. Mesmo após correções pontuais e remoções de componentes maliciosos de marketplaces oficiais, os alertas reforçam que operar o Moltbot de forma segura exige conhecimento técnico avançado e cuidados adicionais na configuração e no isolamento do ambiente. Eu instalei aqui na minha máquina, tá todo mundo falando disso. Obviamente, a gente vai fazer vídeo sobre isso no código-fonte. Primeiro, sobre o próprio sistema em si. Por que ele virou uma febre e se popularizou? Porque ele dá para a gente o chat em si, ele não roda local, tá? Mas o sistema roda local. Ele te dá a possibilidade de acesso local à sua máquina e te dá a possibilidade de você agendar tarefas. Isso usando linguagem natural. É um super assistente, super assistente, né? E ele vem já com skills prontas, você pode criar as suas skills, tem várias opções. Então, realmente para ficar assim de olho, porque é algo diferente. Parece até algo que as outras empresas estavam postergando, né, para lançar. Pois é. E agora a gente está vendo um open source em que você pode configurar praticamente do jeito que você quiser. Aí as minhas preocupações são as mesmas de todo mundo, segurança em especial, né? Porque eu vejo, imagina, por que as gigantes ali ainda não tinham lançado esse tipo de assistente que de fato faz as coisas? Ele até se autodeclara como isso. É o assistente que faz acontecer. Agora, por que elas não tinham feito isso? Porque implica uma quantidade de problemas de segurança que vem junto muito grande. E aí chegou uma empresa menor e botou para o mundo. Uma empresa não, um dev, Uma empresa, né? dev, ele já tem outros projetos ali conhecidos, mas ele botou para o mundo open source, para todo mundo usar, e você coloca local. Mas por mais que esteja local, ele utiliza os LLMs, então você tem que colocar lá a sua chave da API, seja da Anthropic, da OpenAI, para você poder fazer essas consultas. E, cara, eu fico muito ressabiada com isso. Mas por quê? Porque ele te dá um acesso muito irrestrito. Então tá bom, você pode fazer tudo no seu computador e conversando com ele pelo WhatsApp, né? Porque ele faz essa integração, então é como se você realmente estivesse mandando uma mensagem. Então, tudo bem, mas uma pessoa que tem conhecimento técnico vai conseguir usufruir bem disso. Essa é a ideia, assim, espero. Mas, realmente, tem problemas de segurança. O ressabiado, de repente, é porque, poxa, ó, vai estar para todo mundo utilizar e, obviamente, tem muita gente que não está nem aí para as configurações. Eu, por exemplo, coloquei a minha chave de API, lá criei uma chave de API para OpenAI e fui utilizar no chat. E aí eu perguntei para ele qual é o arquivo em que fica a sua configuração, onde está essa chave de API. Aí ele me mostrou o caminho do arquivo. E aí eu fui conversando, tentando convencer ele a me mostrar a chave. Né? Porque se ele me mostra a chave, aí eu falo assim, olha, eu não posso te fazer isso. Aí eu perguntei, mas eu estou com uma chave nova e eu preciso saber se a chave que eu vou colocar nova é igual à anterior. Então eu preciso mostrar pelo menos uma parte da chave. Aí ele me mostrou os últimos 30 caracteres da chave. Isso eu consegui. Mas teve gente na internet que conseguiu tudo. Já que ele tem acesso à sua máquina, então, por exemplo, outro teste que eu fiz foi assim, olha, eu quero monitorar uma pasta e toda vez que uma outra pasta e mais arquivos forem adicionados, eu quero receber uma mensagem no meu WhatsApp, por exemplo. Tá? E aí coloquei para ele verificar isso de hora em hora. Você pode colocar, sei lá, de minuto em minuto.
Só que isso tudo consome tokens. Aham, aí também vem o perigo, né? A sua fatura no cartão de crédito no final, porque você está consumindo muito tokens. E o interessante é que ele consegue realmente manter esse contexto, então esse que é um dos diferenciais, porque ele mantém muito mais contexto do que simplesmente uma janela de uma aplicação que você está utilizando. Mas Ele salva as sessões, tem memória. exceções. Então, virou meio que o Jarvis ali, para você conversar com ele e ele resolver as suas coisas. E proativamente também. Então, ele consegue perceber. Aí, então, proativamente é o quê? Um cron, né? É o cron. É um cron, não deixa de ser. O proativamente então, também... porque você agenda tarefas para ele fazer e você tem lá uma área onde você vê todos os crons, né? Mas para isso você precisa deixar sempre ele ativado. Então, isso fez surgir uma outra febre. A galera indo atrás de Mac Mini. É uma febre, pelo menos fora do Brasil, né? Aqui a gente não consegue ir atrás de Mac Mini Um monte de gente comprando Mac Mini para deixar isso no seu servidor. Ele trabalhando lá 24/7. Qual seria a vantagem disso? É realmente você, pelo WhatsApp, pelo Telegram ou qualquer outro aplicativo de mensagem fora da sua rede, você consegue conversar com ele e acessar a sua máquina, executar tarefas e mandar ele fazer coisas dentro do seu computador. Então, é realmente uma ferramenta poderosa, mas ela não tem esse contexto todo de segurança ainda por trás, né? Porque eu instalei, dei play, ele não pediu autenticação nenhuma, ele só pediu lá, posso instalar isso? Olha, tem risco de segurança, ainda está em beta, botei, ok, e mandei ele listar arquivos, mandei ele abrir arquivos no meu computador e ele fez tudo. E você aí, já testou o CloudBot ou o Moltbot? Diz pra gente o que você achou e se você tá tranquilo usando ou se tem também está ressabiado com alguma coisa. E agora vamos falar de outro Claude, que é o Claude da Anthropic. Ele passa a integrar apps de trabalho diretamente no chat. Então, tá fazendo o que o CloudBot... Tá caminhando. Não foi à toa que a Anthropic bateu lá na porta deles e falou, olha, esse nome aí tá bem parecido com o meu, você precisa mudar, viu? E foi por isso que o CloudBot virou Moltbot, né? Eles não quiseram problema, já mudaram. Não, já mudaram rapidamente, antes do projeto ser ainda mais conhecido do que já estava sendo. Mas a Anthropic anunciou um novo passo para tornar o Claude uma ferramenta mais próxima do dia a dia de equipes técnicas e de produto. A empresa passou a permitir a integração de aplicativos de terceiros diretamente na interface de chat do assistente, fazendo com que ferramentas de trabalho deixem de aparecer apenas como respostas em textos e passem a funcionar de forma interativa. Com isso, o Claude consegue exibir interfaces completas como formulários, listas, quadros e painéis visuais, sem que o usuário precise sair da conversa ou alternar entre abas do navegador. No lançamento, a funcionalidade inclui serviços bastante usados em ambientes corporativos, como o Slack, Asana, Figma, Canva, Box, Monday.com, Amplitude e o Rex, com a promessa de novas integrações ao longo do tempo. O recurso é baseado no MCP, que é um padrão aberto aí, criado pela própria Anthropic para permitir que aplicações externas forneçam não só dados, mas também componentes visuais e interativos renderizados dentro do cloud. Esses elementos são exibidos em ambientes isolados, com controle de permissão, registro de ações e camadas adicionais de segurança, evitando que código de terceiros tenha acesso irrestrito ao chat ou ao sistema do usuário. A empresa afirma que o mesmo padrão pode ser adotado por outros produtos compatíveis com o MCP, ampliando o ecossistema além do cloud. A novidade chega inicialmente para os usuários dos planos pagos e corporativos e reforça a estratégia de posicionar o assistente como um ponto central de trabalho, onde tarefas de comunicação, planejamento, design e análise podem acontecer no mesmo fluxo, sem quebrar o contexto da conversa. Então a gente vai começar a ver essa briga aí, né? Todos eles virando um assistente onde você faz tudo dentro da própria ferramenta. Não é verdade? É isso que a Microsoft quer com o Copilot, que a Anthropic quer aqui com o Claude. Ele lançou também, foi o Cowork, não foi? Que a Anthropic lançou, então também tem um pouco desse intuito. Por isso, acho que a minha preocupação com o Moltbot, porque ele chega assim mais solto, digamos assim. Todas essas preocupações que as grandes estão tendo, ele deixou um pouco mais free. E o Moltbot também você pode configurar para fazer integração de voz, tá? Então, tudo isso que estão se vendendo aí desses assistentes novos pode ser feito também com esse Moltbot. Só que a configuração é um pouco manual, tudo, mas dá para fazer. Ou seja, as IAs estão avançando e as empresas que têm os assistentes já meio que consolidados, que não conseguiram liberar nada, Siri, Alexa, o Google Home,
nada, estão aparecendo já opções, Uhum. entendeu? Verdade, porque a gente ficou esperando aqui, né? Tá todo mundo esperando. A Lourdes ali, né, que você sabe quem é, não vou falar o nome. Cara, tá há mais de um ano cozinhando essa nova atualização. Eles que vai vir lançaram com uma ele. versão web. Que aí não muda muito do chat GPT que a gente está acostumado, né? E não era isso que a gente esperava do dispositivo físico que já temos aqui Vamos na dizer nossa o casa, seguinte, né? eu não quero no Windows, mas eu gostaria num dispositivo. Isso. Que Entendeu? foi feito bem para isso. Eu gostaria de ver isso num dispositivo, tipo a Alexa mesmo, entendeu? Uhum. Ih, ela Olha lá. acionou ela. Pronto. Não pode falar dela, porque a gente fala baixinho. Tá. Mas em relação ao Claude e à Anthropic, né? Esses produtos que eles vêm lançando, eu acho que eles são mais criteriosos do que outras como a OpenAI. E quando eles lançam algo, já vem uma coisa um pouco mais robusta. Sim. Não sei se eles vão ter a popularidade que o ChatGPT tem, e etc. Mas quando a gente vai ver os produtos da Claude, acho que são mais caprichadinhos. Não sei, essa é a minha impressão, tá? Não sei o que você acha aí. Mas com relação a esses critérios, eu acho que todas essas grandes empresas têm esse critério um pouco mais cuidadoso. A gente pode puxar isso para o Google. Poxa, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, o Google já tinha essa tecnologia ali na manga. Tanto é que pouco tempo depois ele veio ali com o Bard na época. Tinha porque o paper, né, dos Transformers utilizando a LLM, etc., partiu dentro do Google Sim. DeepMind, né? Uhum. Então, dá realmente para saber que já existia. Tanto é, não sei se você lembra, aqui no compilado, há muitos anos atrás, a gente chegou a dar a notícia de que tinha um engenheiro de software da Google que chegou a fazer uma interface de conversa antes do ChatGPT, de conversa, e que ele acreditou realmente que o computador, a inteligência artificial, estava senciente, ela estava entendendo o que ele estava falando, e estavam mantendo conversas como se fossem com pessoas mesmo. Lembra disso? Eu lembro, nós Quem fizemos lembra disso vídeo aí? também no Código Fonte falando a respeito disso. E realmente foi antes desse Tanto é boom que- das LLMs. Tanto é que ele falou sobre isso, logo depois ele foi demitido. Ele foi meio olha. que calado, assim, não pode falar disso. Vai que ele tinha razão, Não, tá vendo só? e jogaram de escanteio um pouco esse paper, tudo, e alguém ali jogou para a OpenAI e virou o que virou hoje, né, no mundo. E a Meta prepara versões pagas do WhatsApp, Instagram e Facebook. A Meta tem feito muitas mudanças, tem muita gente aí que desenvolve, por exemplo, para fazer integração com o WhatsApp, cara, que já está perdendo aí Pois é. essas integrações, está ficando mais difícil, né? E isso porque aqui no Brasil o CAD ainda embarreirou ali, dizendo que, olha, não, tem que liberar para você utilizar outras inteligências além exclusivamente a da Meta, né? Então ainda teve uma certa interferência aí. A empresa de Zuckerberg informou que vai testar planos de assinatura pagos no WhatsApp, além de expandir a ideia para Facebook e Instagram, mantendo os recursos essenciais gratuitos. A proposta é oferecer funções adicionais sob um modelo premium, sem transformar os serviços em plataformas pagas de forma obrigatória. Não vejo mal nenhum. Segundo a Meta, os testes devem começar nos próximos meses e ainda não há definição pública de preços ou de um pacote fechado de funcionalidade. O problema disso tudo aí, já vou me adiantar, é que é aquela coisa que você vai mandar um áudio, e aí você manda 1 minuto. Passou de 1 minuto, ele já diz, você precisa da versão premium para mandar áudios de mais de 1 minuto. Sabe essa coisa? E aí ele corta o seu áudio, ele grava, deixa no limbo, e aí só depois que você assina que ele envia. Não estou dizendo que eles vão fazer isso com voz, mas é esse tipo de coisa meio chata, possível. que atrapalha a utilização, é que pode Que acontecer. de início sempre vem, não, vamos manter todas as funcionalidades, mas pode acabar tendo esse tipo de restrição, né? A iniciativa marca uma mudança relevante na estratégia de monetização que, historicamente, se apoiou quase exclusivamente em publicidade e passa a explorar cobranças diretas por recursos extras voltados a usuários mais engajados, criadores de conteúdo e perfis profissionais que buscam ferramentas avançadas no dia a dia. Entre as funções que podem entrar nos planos pagos estão recursos baseados em inteligência artificial, incluindo ferramentas de criação e edição de conteúdo, como geração de vídeos curtos e agentes de IA integrados aos aplicativos. Então já descarto. Isso Já aí- está de boa, não tem problema. No caso específico do WhatsApp, também existe a possibilidade de uma assinatura que permita usar o mensageiro sem anúncios, algo que já aparece em testes e referências em versões preliminares do app. A Meta deixou claro que serviços como mensagens, chamadas e o uso básico das plataformas continuarão acessíveis
disponíveis gratuitamente, enquanto as assinaturas funcionariam como camadas adicionais. A empresa também sinalizou que esse modelo pode coexistir com ofertas já existentes, como o Meta Verified, reforçando um momento mais amplo de diversificação de receita em meio ao aumento dos custos com infraestrutura e desenvolvimento de IA. Ou seja, a culpa é da IA. Ou seja, a conta está chegando. Está chegando, pois é. Não vejo problema nenhum. Eu acho que é salutar para as empresas terem outros meios, outras fontes de receita, né? A gente sabe que muito da internet, muito dessas plataformas dependem realmente de anúncios. E as gigantes aí, Google e Facebook, assim, são disparadas as gigantes, né? Muita gente que lança produtos tem que usar essas duas plataformas e se gasta muita grana com essas plataformas, tá? Mas, ok, até aí, tudo bem, não tem problema. O problema é realmente, a gente já sabe que quando a gente usa gratuitamente esses serviços, e esses serviços demandam muito poder computacional, infraestrutura, nós somos os clientes. Então, a gente meio que abdica de assim, ok, mostra aí um anúnciozinho aí para mim, tudo bem, não tem problema. No Instagram também, no Facebook também. O problema é quando realmente você fica tolhido de utilizar. E aí acontece sempre o efeito manada. Isso já aconteceu em vários momentos na internet. Aquilo que se torna inconveniente, alguém vai, faz algo novo e as pessoas migram. E isso já aconteceu várias vezes, tá? Aqui no Brasil, nós tínhamos o Orkut, né? Quando apareceu o Facebook, fomos para o Facebook. Então, não quer dizer que a gente ficaria eternamente nele. Até porque o Facebook hoje já caiu bastante do que era. Né? Mas o Instagram, mesma coisa. O comportamento das pessoas vai mudando. Então, não dá para dizer que o Instagram tem 30 anos de vida, por exemplo. Pode ser que ele exista daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5, mas pode ser que não. Pode ser que as pessoas simplesmente olham que, tá bom, essa rede cansou, né? Pois redes sociais acontecem isso mesmo, né? Você tem o Instagram, vai mudando as gerações, vai o TikTok, o próprio YouTube, as coisas vão mudando ao longo de poucos anos, né? Não são muitos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo do próprio YouTube. O YouTube, ele sabe que hoje ele não é mais só uma plataforma de streaming, de vídeo. Ele é uma mídia gigante que supera canais de TV, e inclusive já estão incluídos aí dentro da própria TV, e tem aumentado o número de pessoas que utilizam na TV. Nós somos um caso, e com certeza você aí, você pode até dizer aqui nos comentários se você utiliza ele na TV, mas o que eu estou dizendo ele tem a versão paga, tem. É a maior fonte de receita? Não. Mas por quê? Porque ele também não atrapalha ali a experiência. Mas, por exemplo, eu já vi, você deve ter visto, existe o 4x no YouTube, mas é só para Premium. Outra coisa que eu acho meio sacana, assim, alguns canais eu já vi, por exemplo, a gente grava aqui em 4K 60 FPS. E alguns, ele diz assim, para você usufruir do 60 FPS, você tem que ser Premium. Então, ele diminui a qualidade que a gente envia para poder fazer essa cobrança. Não deveria ser assim, tá? Mas não acho ruim ter recursos avançados. Vou tirar anúncio, vou colocar a reprodução do vídeo sem que você precise estar com ele, com foco no vídeo, e esse tipo de coisa assim, tá? Então, eu não vejo problema nisso, eu acho que tem espaço para isso. Mas, dificilmente, isso vai superar a receita principal de anúncios. Que de anúncios. Escuta só essa notícia. Comunidade do Linux define o conclave de sucessão para o Linus Torvalds. Eu achei o máximo esse nome. O nome foi bom. Foi. Vamos entender primeiro, depois a gente fala. Um documento recém-incorporado à documentação oficial do kernel do Linux descreve como o projeto pretende lidar com a saída do Linus Torvalds da função de mantenedor principal, já que ele agora é vibe coder. Mentira, não tá Não tem nada disso. Caso isso aconteça no futuro. Assim, caso isso, obviamente, vai acontecer, ninguém é eterno, né? Batizado de conclave.rst, o texto estabelece um plano de continuidade para evitar interrupções no fluxo de desenvolvimento e parte da premissa de que o kernel já é mantido por uma estrutura amplamente distribuída com mais de 100 mantenedores responsáveis, por diferentes subsistemas. Ainda assim, a etapa final de integração no repositório principal continua sendo centralizada, papel tradicionalmente exercido por Torvalds, o que motivou a formalização desse processo de conclave. O documento deixa claro que não há anúncio de aposentadoria ou afastamento por parte dele. Então, calma, gente, ele continuará lá, mas o pessoal já está prevendo, olha, se ele resolver tirar férias prolongadas, tem que ter ali um esquema ou um conclave. Porque já rolou daquela vez dele tirar férias, o
pessoal mandar um e-mail e ele responder de pé da forma vida. mal criada. Tipo assim, Porque ele falou que não era para mandar, que ele estava de férias, viu? pois é. O plano define que, se os mantenedores atuais não puderem assumir imediatamente essa função, uma reunião deve ser convocada em até 72 horas pelo organizador da última Maintainers Summit ou pelo presidente do Technical Advisory Board da Linux Foundation. Esse grupo ficará responsável por avaliar as opções e decidir se a liderança será atribuída a uma única pessoa ou distribuída entre mais de um mantenedor. Nossa, isso parece reunião de condomínio. Cara, quanta Vai formalidade, rolar uma né? briga, não vai não? É. Uma decisão sendo comunicada à comunidade em até 2 semanas por meio das listas oficiais do projeto. Então, tem prazos concretos ali. O texto também relembra que arranjos semelhantes já ocorreram no passado, como em 2018, quando outros mantenedores assumiram temporariamente decisões finais durante um breve afastamento de Torvalds, sem mudanças no modelo técnico do kernel. Ok, é óbvio em que algum momento ele vai se afastar, né? Não porque ele quer, nada disso, porque, cara, todo mundo envelhece, enche o saco, e às vezes ele quer fazer outra coisa. Ele tá fazendo pedal de guitarra, cara, deve ser muito mais interessante Do que ficar fazendo, do que cuidando manter de todos os... o kernel aí há kernel, décadas, né? Obviamente que ele gosta, a gente tá brincando, claro que ele não deve se opor a isso. Tem que ter um plano, porque a importância do Linux já é muito maior do que o próprio Linux, tá? Então, não... Acho que ele tem consciência disso, né? Obviamente, o projeto precisa continuar, apesar desse jeito dele, ele está mais manso ultimamente, né? Mas apesar desse jeito dele, o projeto é um sucesso absoluto, né? Então não dá para dizer que falha. O Linux é imprescindível hoje para a computação. Mas se a gente for hoje remover o Linux do mundo da internet, da computação, tudo, gente. Com certeza a gente estaria bem pior, tá? Então a contribuição dele é imprescindível. Acho que ele vai continuar ainda por bastante tempo. Ele é novo ainda, tá? Apesar de ele estar grisalhão, ele é novo ainda. Mas eu acho bem saudável ter esse tipo de organização já. Eu acho que faz parte para quem está ali cuidando do sistema do peso do Linux. Então, realmente é interessante. Mas, de qualquer forma, chamar de conclave foi legal, né? Eu gostei. Eu achei. Muito bom. E a OpenAI lança nova ferramenta para pesquisas científicas. Ela anunciou o Prism, que é um novo workspace gratuito voltado à escrita e à colaboração científica, disponível para qualquer pessoa com uma conta pessoal do ChatGPT. A ferramenta funciona como um ambiente unificado nativo em LaTeX e totalmente executado na nuvem, reunindo rascunho, revisão, colaboração e preparação para publicação em um único fluxo de trabalho. O Prism integra o GPT 5.2 diretamente ao projeto, permitindo que o modelo atue com acesso ao contexto completo do artigo, incluindo texto, equações, figuras, estrutura do manuscrito e referências bibliográficas. Segundo a OpenAI, a proposta é reduzir a fragmentação do trabalho científico cotidiano, que hoje exige alternar entre editores de texto, PDFs, compiladores de LaTeX, gerenciadores de referências e interfaces de chat separadas, que costuma gerar perda de contexto e interrupções no processo de escrita. Mas aí não precisaria, por exemplo, ter uma área de projetos dentro do ChatGPT. Não era melhor, então, criar ali projetos, e aí você poderia alinhar ali todos os chats. Imagina que na hora que você fazer uma pesquisa científica, você pode criar várias coisas diferentes e não um único chat com uma linha do tempo, que isso pode atrapalhar. Tem coisas que às vezes você está só testando e você quer usar o contexto todo. Então você cria um chat ali, aquilo ali, não, isso aqui não vai servir para mim. Aí você pode excluir ele dentro de um projeto. Pode ser que funcione assim também com o Prism. Pode ser, né? Isso que eu falei. Eu não vi o Prism como ele funciona ali de fato na vida real. Mas provavelmente tem esse tipo de diferenciação, né? E eu achei uma ferramenta interessante, porque facilitar esse dia a dia da pesquisa científica é sempre muito bom, né? E o Prism foi construído a partir do Clichet, uma plataforma de LaTeX em nuvem adquirida pela OpenAI, que oferece projetos e colaboradores ilimitados, com edição em tempo real e pré-visualização instantânea. Entre os recursos estão busca e incorporação de literatura científica diretamente no manuscrito, revisão de texto assistida por IA, ajustes e reestruturação de equações, geração e conversão de diagramas para LaTeX e gerenciamento de citações dentro do próprio ambiente. A empresa
afirma que o PRISM não foi projetado para conduzir pesquisa de forma autônoma, mas para apoiar e acelerar tarefas recorrentes do trabalho científico, mantendo o controle nas mãos dos pesquisadores. O acesso inicial é gratuito, com a indicação de que recursos de IA mais avançados poderão ser disponibilizados futuramente para usuários dos planos pagos do ChatGPT. Então é por aí, né? Também é uma ferramenta de nicho que eles vão utilizar por baixo ali do GPT 5.2, acho super válido também, e a gente começa a ver isso, né? Várias dessas plataformas estão segmentando, estão nichando a utilização dos modelos. Às vezes com RAG prontos, às vezes com skills prontas, ou às vezes até submodelos, né? Com outras barreiras ali em torno. E funcionalidades também, coisas que no dia a dia ali vai ajudar, né, no processo. Quando a gente olha o ChatGPT hoje, ele já não é mais só uma plataforma de conversação, né, com linguagem natural. Além da integração com a API, que é super importante também para vários projetos, inclusive aí o do Multibot aí que surgiu. Quando a gente usa a própria ferramenta, você já tem várias opções ali. Primeiro surgiu ali a criação dos GPTs, depois você incorpora ali o Sora ali dentro, você tem outras ferramentas agora, só vai crescendo, vai virando meio que um monstrão e, obviamente, daqui a pouco vai ter que todo mundo fazer curso de como usar o ChatGPT, né? Pois é, mas é interessante eles lançarem essas ferramentas que são parecidas, mas que são separados e tem esses recursos de cada um, que cada um utiliza no dia a dia. A gente está muito acostumado com isso, porque a área de codificação aqui, de desenvolvimento de software, é a primeira a receber essas ferramentas separadas, né? Então, para a gente é muito comum, mas nem todas têm esse benefício que nós temos, né? Nas semanas anteriores aí, a gente falou sobre ferramentas para a área da saúde. Depois a própria Anthropic lançou, a OpenAI lançou. Então você vê que para esse mundo científico dá para você nichar essas ferramentas. Muitas startups já estão indo nesse caminho e as próprias empresas também estão fazendo isso. E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e eles sempre têm promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. E o WhatsApp lança modo de segurança após processo sobre criptografia. Isso aqui é seríssimo, olha só. O app de mensagens da Meta, começou a liberar um novo modo de segurança avançado chamado Configurações Rigorosas da Conta, que reúne em um único toggle uma série de restrições pensadas para reduzir riscos de ataques sofisticados. Ao ativar o recurso, o aplicativo passa a bloquear automaticamente anexos e mídias enviadas por números desconhecidos, desativa prévias de links, silencia chamadas de contatos fora da agenda e limita quem pode adicionar o usuário a grupos. Informações como foto de perfil, status online e visto por último ficam visíveis apenas para contatos, enquanto a verificação em 2 etapas e alertas de segurança são ativados por padrão. O recurso está disponível em iOS e Android com liberação gradual, e o próprio WhatsApp afirma que ele foi projetado para usuários que acreditam estar sob risco elevado, como jornalistas, ativistas e figuras públicas, já que a experiência do app se torna mais restritiva. O anúncio do novo modo ocorre na mesma semana, inclusive, que a Meta passou a enfrentar uma ação judicial nos Estados Unidos que questiona as promessas de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp. O processo, movido por um grupo internacional de denunciantes, alega que a empresa teria enganado usuários ao afirmar que não consegue acessar o conteúdo das mensagens, sustentando que procedimentos internos permitiriam esse acesso em determinadas situações. A Meta nega as acusações, afirma que o WhatsApp utiliza criptografia end-to-end, baseada no protocolo Signal, há anos, e classificou o processo como infundado. Procurada, a empresa também afirmou que o lançamento das configurações rigorosas da conta não tem relação com a ação judicial, reforçando que se trata apenas de uma camada adicional de proteção voltada a cenários de ameaças mais extremos. A gente vai continuar falando aqui do WhatsApp em uma notícia daqui a pouco, em relação à segurança também, mas isso chamou a atenção porque essa coisa da criptografia end-to-end não foi
alguém dizendo, não. Acho que foi alguém interno lá dizendo que realmente conseguiria acessar qualquer mensagem. E muito se questiona sobre isso, né? Apesar de realmente ter esse aviso lá há anos que eles têm realmente uma criptografia Quando o end-to-end, WhatsApp né? foi comprado pela Meta, já se vendia isso, né? Que era essa criptografia de ponta a ponta. Pois é, e aí isso está em xeque agora. Bom, o que eu posso dizer? Nós estamos sendo observados. Eu não confio realmente nas mensagens, até porque, por exemplo, se a gente usa o WhatsApp e a mensagem é end-to-end, ok, vamos partir dessa premissa. É. Beleza, mas se você usa a Meta AI, isso a gente já falou sobre isso, para resumir uma mensagem ou para transcrever um áudio, você acha que isso está sendo feito local no seu dispositivo ou está sendo feito em um outro servidor que precisa acessar o dado aberto, não criptografado? Jeito. Ele não vai Diz para mim, transcrever o áudio, né? Se já está criptografado na origem e aonde ele vai receber, como que ele faz, então, para resumir arquivos usando o Meta AI? Me expliquem, por favor. Só joga isso aí. De qualquer forma, assim, como é que é o nome do recurso? É o recurso rigoroso de blá, Configurações blá, blá. rigorosas da conta. A gente até citou aqui, né, que fala que é para usuários como jornalistas, quem está se sentindo ali. Mas eu não achei nada demais. Eu acho que isso aqui deve ser utilizado por todo mundo. E, de fato, eu não acredito que isso aí tenha a ver com a criptografia end-to-end. São proteções extras ali que eu acho que são necessárias e que eu, você e minha mãe, todo mundo deve utilizar, viu? E foi revelado o primeiro visual do novo sistema operacional do Google. É o Fuchsia. Imagens e vídeos vazados revelaram pela primeira vez a interface desse novo sistema do Google voltado para computadores, identificado internamente como Aluminium OS. O material surgiu a partir de um bug report publicado por um desenvolvedor em ferramentas do projeto Chromium e foi registrado antes do acesso ser restringido. Ai, meu Deus, eles registraram. As capturas que você está vendo aí, mostram o sistema rodando sobre o Android 16 em um Chromebook equipado com processador Intel de 12ª geração, com uma interface claramente adaptada para telas maiores. O visual lembra o modo tablet do Android, mas traz ajustes para o uso em desktop, como barra de tarefa centralizada, barra de status mais alta, janela lado a lado, botões tradicionais de fechar e minimizar o Windows, né? Além de um cursor de mouse maior e com um formato mais próximo do padrão dos PCs. O vazamento também reforça os indícios de que o Aluminium OS é a materialização, saiu a palavra, hein, do plano do Google de unificar o Android e o Chrome OS em um único sistema operacional. Elementos característicos do Chrome OS aparecem integrados ao Android, incluindo multitarefa em janelas, suporte à extensão no navegador Chrome e o uso da Play Store como principal fonte de aplicativos. O Google já havia confirmado em 2025 que trabalhava em um Android voltado para computadores, com planos de substituir gradualmente o Chrome OS. E as imagens indicam que o sistema já está em estágio avançado de testes internos. Até o momento, não há um nome comercial definido, nem data oficial de lançamento, mas os materiais indicam um sistema voltado a laptops e tablets, com suporte a aplicativos Android e integração com serviços do ecossistema Google. E aí? Você usaria? Eu usaria. Eu usaria também, né? Vamos combinar, as ferramentas do Google são muito boas de se utilizar, então eu daria essa chance para ele. Será que o Windows perde share de mercado agora, aí com isso? Eu acho que, acredito piamente, tá? Se não tiver as restrições de hardware, por exemplo, que o Windows... Eu não sei se é voltado para substituir a produtividade do Windows, alguma coisa. Mas se estiver equiparado, por exemplo, a usabilidade do Linux no desktop... que consiga rodar em hardwares de menor poder, né, de processamento, de memória, ser leve principalmente, eu acho que ganha mercado realmente. E você? Também acha que ganha mercado ou não? Nem pensar, você não troca o seu Windows por nada. O seu Linux, você trocaria por ele? O que é interessante, por exemplo, que eu vejo num Android para PC e para quem utiliza o smartphone com Android é o nível de integração. Sim. Assim como acontece com MacBook e o iPhone, por exemplo, a gente consegue fazer integrações aqui que são absurdamente legais. Se existir esse nível de integração com os dois sistemas mais
se comunicando, eu acho que tem tudo para dar certo. Pois é, também Será quero que esse é o torcer. caminho? Será? Mas eu não acho assim que é algo... o Windows morreu. Não. O Google lançou um sistema operacional. Eu acho que não vai Se não fosse vai ser isso, já tinha ali o Chrome OS e já teria. já tinha batido, né? Aham. Mas eu acho que vai nesse caminho, tá? De integrar os dispositivos. O que você acha aí? Diz aqui para mim nos comentários. E olha aí no WhatsApp, ó, um novo golpe, ó. Falsos oficiais de justiça tentam enganar vítimas. Ó, fica alerta aí para golpes utilizando o WhatsApp. Há golpistas utilizando o aplicativo para se passar por oficiais de justiça com o objetivo de enganar cidadãos e obter dados pessoais ou vantagens financeiras. Essas mensagens falsas imitam comunicações que supostamente seriam enviadas pelos oficiais de justiça do tribunal, sugerindo situações como determinação de audiência ou exigência de providências imediatas. Mas, na realidade, são tentativas de fraude. Embora o WhatsApp seja um canal legítimo em alguns casos de comunicação interna, o tribunal não faz intimações oficiais nem solicita informações através de mensagens diretas pelo aplicativo. Intimações e nem intimidações, tá? Não, Esse tipo de golpe está inserido em uma série maior de fraudes que usam nome de órgãos judiciais para confundir aí usuários desavisados. Em outras ocasiões, criminosos já circularam e-mails falsos com domínios parecidos com os legítimos e, historicamente, mensagens prometendo liberação de valores trabalhistas contra o pagamento de taxas também têm sido identificadas como fraudes. O tribunal tem alertado que qualquer comunicação judicial oficial ocorre dentro dos canais formais do Poder Judiciário, como correspondência oficial ou sistemas de intimação eletrônica, e que pessoas que recebem mensagens suspeitas devem desconfiar de pedidos de dados ou de pagamentos e não interagir com agentes que se apresentem por perfis não verificados no WhatsApp. Eu estou colocando aí para você uma imagem que eu recebi no meu WhatsApp, tá? Que é de um oficial de justiça aí. Vem com uma logo aí, parece com um distintivo. Um distintivo aí, tudo. Está cadastrado como conta comercial, mas você vê, cadastrada há 1 mês, ou seja, e não é validada, não tem nada disso. O que é engraçado na mensagem é que eles usam os meus dados pessoais. Tá? Pois e sim, estavam corretos, tá? Tinha nome, endereço, CPF, tava tudo bonitinho ali na mensagem. Viu? Tá aqui. Obviamente, já denunciei, mas não adianta. Número de celular e você criar uma conta comercial ali no WhatsApp é praticamente instantâneo, tá? Obviamente, quando você faz isso, você ainda não tem todas as funcionalidades, né? Então, se você enviar muitas mensagens, provavelmente você vai ser bloqueado também. E ele utilizou um endereço também que parece que é do GovBR, né? Mas na verdade ele bota assim, tipo, regulariza-gov-br.com, sabe? Uma coisa assim. Jogou meu CPF por parâmetro aqui. Olha só. Né? Ele é o endpoint, é o meu CPF. Para já cair certinho nos dados do Gabriel. Quando cair, ele já sabe, olha só, esse CPF que caiu no golpe, vamos continuar ali a extorquir ele, tá? Então, nunca clique nisso. Isso aqui é uma mensagem falsa e tem muita gente que cai, infelizmente. Pois é, olha, e a gente que é da área técnica cai às vezes. Imagina quem não é, né? Porque pega um domínio, as pessoas não... Tu acha que minha mãe sabe o que é um domínio? Vai olhar ali, nossa mãe, mas o endereço não era o que você imaginou. Não. Cara, dificilmente, né? Então, cabe a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento a sempre alertar todo mundo que pode cair nesse golpe mais facilmente, né? E a mensagem é meio intimidadora. E como ela tem os seus dados pessoais, dá a entender que realmente alguém vai entrar na minha casa aqui e vai me prender se eu não tocar no link aqui e resolver a situação. Então, tem que ficar atento a isso. Tá? Então, essa é uma mensagem, não é para devs, não é para ninguém técnico, é para as outras pessoas aí. Todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia para a pessoa saber realmente desse tipo de golpe. Tá? E isso, a gente entra em sites de notícias, cara, tá bombando isso aí. Então, é uma coisa recente, pelo menos nesse nível aí dos oficiais, né, se passando por oficiais de justiça. Então, se você tiver, manda aí para alguém, compartilhe esse vídeo, né, para a pessoa ficar ciente e não cair em nenhum tipo de golpe. Layoff na Amazon atinge 16 mil funcionários. A Amazon confirmou o corte de cerca de 16 mil postos de trabalho em uma nova rodada de demissões anunciada aí no fim de janeiro. A decisão foi comunicada aos funcionários em um e-mail assinado por Beth
ou Beth Galetti, que é a vice-presidente sênior da People Experience and Technology, e faz parte de um processo que a empresa descreve como redução de camadas organizacionais, eliminação de cargos redundantes e diminuição de burocracia. Esse é o segundo grande corte desde outubro de 2025, quando a companhia já havia anunciado a dispensa de aproximadamente 14 mil pessoas. Com isso, o total chega a cerca de 30 mil desligamentos em poucos meses, atingindo principalmente cargos corporativos, o que representa algo próximo aí de 10% da força de trabalho administrativa global, segundo números citados pela Reuters. Os cortes incluem equipes da AWS e de outras áreas corporativas, embora a Amazon não tenha detalhado a distribuição exata por divisão nem o número de funcionários afetados em cada país. Parte dos empregados tomou conhecimento da medida antes do anúncio oficial, após o envio acidental de e-mails internos que mencionavam o Project Dawn, que foi o nome usado internamente para a iniciativa de reorganização. Nos Estados Unidos, a empresa informou que funcionários impactados poderão tentar realocação interna por um período limitado, além de receber pacotes de compensação e suporte à transição. Em outros mercados, como o Brasil, a Amazon confirmou que houve impacto, mas não divulgou números, afirmando apenas que os desligamentos seguem a legislação local e fazem parte do comunicado global da companhia. O anúncio ocorre na mesma semana em que a companhia negocia um investimento de 50 bilhões na OpenAI. Ou seja, a IA está sendo culpada de novo, né? Estão cortando aqui, enxugando a estrutura da empresa, mas estão investindo em IA. Mas aí também uma coisa acaba sendo diferente da outra, né? O investimento em tecnologia, uma empresa do tamanho da Amazon tem que fazer. Mas, de qualquer forma, cara, 16 mil pessoas globalmente falando e só em áreas mais administrativas é muita gente. Corporativo. Foi um corte gigantesco, né? Muito grande. A Amazon tem mais de 1 milhão de funcionários. Então, realmente... Qualquer número fica muito grande, né? Qualquer número é grande, né? Acredito que outros movimentos de outras empresas nesse sentido vai acontecer também, tá? Nos próximos meses. Quando a gente falou lá atrás, isso no código-fonte, quando estava aquela contratação desenfreada, a gente chegou a falar, olha, isso aqui tá com um cheirinho de bolha, tá? Obviamente que a demanda de mercado era real naquele momento, mas não era muito sustentável. E a gente estava cheio de dúvidas do que ia acontecer no mundo, né? Todo mundo tinha dúvidas se o crescimento das big techs ia ser infinitos. No fim, a gente já estava vivendo um processo de encarecimento do dinheiro, então, para financiamento. Então, as empresas já não estavam conseguindo. No caso lá dos Estados Unidos, aumentou os juros, então o dinheiro já estava caro. Muita gente na época até falou que as startups agora, esse modelo de startups pode estar fadado a acabar, tem que ter um outro tipo de financiamento, mas aí veio junto com a inteligência artificial e agora parece que tem dinheiro infinito. Novamente. Né? Novamente. Então, essa sensação de que as pessoas estão saindo e por conta da IA isso é justificável, mas na minha visão é um percentual pequeno ainda, tá? Porque eu acho que as empresas elas têm que investir realmente, e essas empresas de tecnologia têm que investir em inteligência artificial, mas eu não sei até que ponto elas ainda têm um resultado para conseguir substituir as pessoas, tá? A gente não é a favor de demissão em massa, layoff, nada disso. Só que esse movimento de ajuste, vamos dizer assim, do mercado e de demanda, isso tem acontecido antes até dessa explosão toda de IA que está sendo feito. Então, eu atribuo, e muita gente também atribui a isso, a justamente esse ajuste de mercado às demandas globais e o valor do dinheiro, né, que está caro para os investimentos. O Chrome ganha novo modo de navegação automática com o Gemini integrado. O Google anunciou a maior atualização do Chrome em anos, com a integração profunda do Gemini ao navegador. Quem pediu? Não, eu não pedi. Eu não. E a introdução do recurso chamado Auto Browse. Ai, meu Deus do céu. A novidade permite que o Google execute tarefas na web em nome do usuário, como abrir sites, comparar preços, preencher formulários, organizar informações e realizar ações em múltiplas páginas. Você está percebendo que está todo mundo querendo que a IA controle o seu computador local, Exatamente, né? Ó, é o assistente aí mais uma vez aqui. O Gemini passa então a ficar disponível em uma barra lateral fixa com acesso ao conteúdo da aba ativa. Olha lá, tá vendo? Então se você tiver, sei lá, preenchendo o seu imposto de renda
numa aba ativa, o Ele Gemini vai estar ali para te olhando. ajudar, tá? Isso. A preencher formulários. O Gemini passa então a ficar disponível, né, nessa área e quando autorizado, há outras abas abertas. O recurso é apresentado como um agente de IA capaz de lidar com fluxos mais longos, mantendo contexto entre páginas diferentes e interagindo diretamente com elementos da interface do navegador. Ai, meu Deus. Sempre pedindo confirmação antes das ações consideradas sensíveis. Eu posso ver o campo que você está digitando aqui? Já era, já viu, meu filho. O Auto Browse começa a ser liberado para assinantes do plano Google AI Pro e o AI Ultra nos Estados Unidos, enquanto a nova barra lateral com o Gemini chega para o público mais amplo, incluindo Windows, macOS e Chromebooks compatíveis. O Chrome também passa a integrar o Nano Banana para edição de imagens diretamente no navegador e nos próximos meses deve receber a funcionalidade de Personal Intelligence, que permite ao Gemini acessar dados de apps como o Gmail, o Agenda, o Maps e Fotos, caso o usuário autorize. Então, você ainda tem que autorizar tudo isso. Segundo a companhia, o agente pode usar o gerenciador de senhas do navegador para lidar com logins e pausará automaticamente antes de concluir compras, aceitar termos ou enviar informações sensíveis, mantendo o controle final sempre nas mãos do usuário. Ai, meu Deus, que ótimo. Então, ele já tem acesso a todas as senhas ali disponíveis. Ferrou. É mais ou menos, por exemplo, quando você instala uma extensão, aí você está, por exemplo, sei lá, em algum site, YouTube. Aí você instala uma extensão específica para mudar algo no layout do YouTube, ou botar mais alguma informação, ou fazer alguma coisa, sei lá, uma autorresposta, sei lá, algo maluco assim. Essa extensão, quando você instala, você está autorizando, mesmo que não está sabendo, você autoriza essa extensão a modificar a página. Entendeu? Então ele modifica layout e ele consegue ler os arquivos. Por isso que tem extensões que são maliciosas, que conseguem inserir scripts e enviar informações que são sensíveis para outro servidor, tá? E você não percebe. Não estou dizendo que o Google está fazendo isso, mas é um pouco isso também, porque, pensa, a partir do momento que você, na aba, você tem um recurso que é integrado ao navegador, que você utiliza o Gemini e não interessa o que está ali no conteúdo, você dando autorização, ele pode pegar aquilo inteiro que está ali, tá? E aí você me diz aí, poxa, coisas que são, por exemplo, internas de uma empresa. Às vezes você está navegando num sistema interno de uma empresa, tá? E aí você habilita o Gemini para acessar esse conteúdo. Eu acho ruim. Eu acho que, inclusive, as empresas vão forçar os usuários a desativar ou não recomendar ou proibir até o uso do Chrome para quando esse recurso estiver ativado. A partir do momento que esse recurso estiver ativado e integrado de uma forma que seja impossível desintegrá-lo dali, realmente eu acho que vai acontecer isso. Muita gente, muitas empresas vão ter essa preocupação. E foi o que nós falamos aqui, mais uma vez. Aí ele vai pedir ali, você vai ser a última barreira, você vai ser quem autoriza. Pô, tá bom, mas para ele autorizar, exatamente, ele já viu o meu Gmail, ele já viu que eu tenho as senhas, ele já entrou ali no site da Amazon, já descobriu que a minha senha também tá gravada lá no Passwords do Google, já fica... não quero ele me xeretando tanto. Até o momento que ele não pediu autorização. Por que a gente está dizendo isso? Nós utilizamos o Google Drive e a gente utiliza para armazenar documentos normais. Quaisquer contratos e qualquer coisa. Então, por exemplo, quando você abre um PDF hoje, está no Google Drive, aí você está navegando na web, aí você abre um PDF, ele já tem um leitor. Você pode baixar e abrir no leitor local, ou você pode abrir... Quando você abre esse PDF, automaticamente já abre uma aba lateral do Gemini para resumir o documento. Então, todo esse conteúdo do seu PDF já está indo para o Gemini. Ele não pergunta se você quer enviar ou não, que tipo de documento é aquele, se é sigiloso, se não é. Agora, eu acho que pior que isso é o aviso que ele tem na pasta, enquanto você está navegando ali nas pastas. E ele quer que eu resuma o conteúdo dessa pasta. Então, caramba, cara, ele já vai olhar todos os documentos de uma vez só. Isso deveria estar já guardado de forma criptografada. Da mesma forma que a gente falou do WhatsApp, utilizando o Meta AI, e ele resume mensagens, etc. Esse que é o grande problema. É o mesmo princípio, né? Lembrando que essa semana ainda rolou um problema lá, o chefe de cibersegurança dos Estados Unidos Nossa. ainda fez pior.
ele pegou documentos que são marcados lá como sigilosos e botou para o ChatGPT resumir. Então, ele subiu arquivos. Meu Mas Deus aí do céu, ferrou. O ChatGPT avisa, gente. Ele avisa. Isso é o chefe de segurança. Putz, não pode, né? Tá vendo? É por isso que a gente fala, não existe sistema seguro, porque tem sempre um ser humano ali no meio do caminho, né? É bem complicado quando é o chefe de cibersegurança. Exatamente. Dele você não imagina que vai rolar esse tipo de coisa, né? A gente sempre vai falar aqui, por isso que a gente traz até muitas notícias relacionadas à segurança, e não é para não utilizar, é para as pessoas se conscientizarem que tudo tem um trade-off. Tudo que a gente está utilizando tem uma parte de segurança da informação que se perde. E a gente meio que acostuma e vai e deixa. Vai deixando na onda. Quando a gente está usando inteligência artificial, a gente sabe que a gente está abdicando, muitas vezes, para enviar, sei lá, uma foto de um filho. Cara, foi e não volta mais. Já é. Tá? Então, tudo isso que a gente faz, a gente tem que saber que tem um problema ali. Pode acarretar num problema. Né? É uma questão de conscientização. E nessa semana, no Código Fonte, tivemos 2 vídeos. O primeiro foi um dicionário do programador. Estamos aqui voltando ali à ativa, mais com o dicionário, falando sobre LangChain, que é um framework. Quer mais? Tu percebeu que eu estava querendo mais já, né? Mas café. Sim, obrigada. Café Código Fonte, tá? Código Fonte. Ó, acesse aí café.códigofonte.com.br e adquira o seu. Café de qualidade. É de verdade, tá? Fonte. Café de verdade, tá? E o dicionário do LangChain também é de verdade, tá lá, tá? Assiste. A gente falou que ele é meio que a cola da IA, né? Porque é uma ferramenta extremamente utilizada nesse mundo. Então, vale a pena. Se você não conhece, vídeo obrigatório. E fica aqui, a gente vai ler os comentários também, mas fica aqui até o final, que hoje, além do sorteio da camiseta do compilado, tem também o sorteio mensal para quem faz parte aí do Clube dos Compiladores. E dessa vez, um código limpo aí, né? Código limpo. Cuidado para não sujar ele de café, Gabriel. Chega mais código limpo com café do Código Fonte. Cara, junção perfeita. Mas não falamos do segundo vídeo, que nós fizemos uma análise ali dos programadores, ou melhor, do mercado de programação, né? Para saber aquela pergunta que as pessoas fazem, e aí, ainda vale a pena ser programador em 2026? Respondemos ali nesse vídeo, viu? Pois é, você deve saber já a nossa resposta, mas a gente mostrou também pesquisas de mercado lá de fora, pesquisas daqui também do mercado, o que as empresas e os gestores estão pensando para a tecnologia e se realmente a gente vai ter um aquecimento, um crescimento, né, do mercado de trabalho e qual é o perfil que as empresas estão querendo nesse momento. Que a gente sabe, o perfil profissional, para quem trabalha com tecnologia, cara, você tem uma base que não se altera e você tem aquelas tecnologias, aquelas skills, aquilo tudo que vai mudando durante o tempo, né? E hoje a gente está vivendo um momento de mudança. Então, é importante a gente entender esse momento e se você estiver ainda em processo de formação, você enxergar ali 2 anos, ali 1 ano e pouco para frente, 2 anos, então você já consegue se posicionar para saber como que você vai ser visto pelo mercado, tá? Então, esse vídeo aqui, vou dizer que até agora é um dos mais importantes dos últimos tempos aí que a gente lançou no canal. Verdade. E bora então aos comentários, olha só. O TDL Campos disse, há tantos anos apaixonados, vocês são inspiração para mim e para minha esposa. Construíram tudo isso juntos. Obrigada. Nós fizemos no vídeo casamento. A gente comentou, né, que nós fizemos... Semana passada também falamos e várias pessoas deram os parabéns aqui pra gente. Fizemos 24 anos de casado. Então, realmente, construímos tudo isso aqui junto, viu? Estamos chegando aí, ano que vem. Bodas de prata. Já falei com a Vanessa, a gente mudar a nossa aliança. Tá? Né? Tem nem dá pra ver no vídeo. Porque dá sim, Gabriel, deixa de ser ruim. Essa nossa aliança tem um valor, porque eu já contei a história dela aqui. Ela é do nosso noivado, que foi em 1999. Olha, um monte de gente não era nem nascido aí, ó. Foi no aniversário da Vanessa, o nosso noivado. Fiz 18 aninhos e fiquei noiva. Olha só, também pra frentex eu, né? E aí, essa aliança quem comprou foi minha mãe, de presente. Depois, quando a gente casou, a gente decidiu manter essa aliança e a gente tá com ela até hoje. É fininha, pequenininha, foi baratinha. Agora deve estar valendo um dinheiro. Meu filho, do jeito que o ouro tá caro, deve estar valendo uma grana, mesmo sendo fininho assim. Mas eu já combinei com a Vanessa, poxa, a gente vai fazer bodas de prata, vamos pegar essa aliança, derreter e vamos fazer alianças
renovados, assim, Renovadas. melhores, né? Normalmente o de prata tem um pouquinho filetinho de prata. um pouquinho de ali prata, que também tá com então preço bom. lá em cima, né? Ano que vem a gente mostra pra vocês a aliança nova, tá? Mas vamos voltar aos comentários aqui, viu? Deixa eu ler mais um, ó. O Hermes disse, muito pertinente o assunto abordado no vídeo. Estava protelando para começar a estudar, fazer cursos relacionados a IA. Mas tenho muitas coisas para aprender antes. Vou ter que me organizar e encaixar alguns cursos ao longo do ano para me atualizar. Importantíssimo. É bom que você está em janeiro, é aquele momento de realmente se programar aí para o ano e organizar os estudos, que dá tempo de fazer tudo, desde que você tenha muita organização e dedicação, né? Não, e você ter uma expectativa boa, né? Você criar muita expectativa de vou fazer isso, acaba que você vê que não é muito possível executar, aí acaba tudo. Frustração, aí não rola. Então você tem que entender até que ponto é executável. Claro que você tem que se desafiar, não pode ser muito confortável, mas quando você faz algo que, não, isso aqui é desafiador, aí você realmente se organiza, cria uma estrutura ali de estudo, de conhecimentos que você precisa adquirir e é só... É igual treinar, não pode ser aquele treino fofo que não serve pra nada, mas também não adianta exagerar que você acaba ali criando um problema, lesionando. E aí então, fica uma semana de cama também. O estudo é a mesma coisa, tem que ir contínuo ali, se desafiando um pouquinho, mas pra conseguir chegar no final e bem, né? E mais um aqui, o Pedro Araújo disse, ó, atuo como engenheiro de IA há 4 meses. Antes disso, eu era back-end sênior. Basicamente, o que mudou foi entender engenharia de prompt, engenharia de contexto e como a IA funciona para construir agentes de IA. De resto, continuo utilizando os conhecimentos de back-end e arquitetura para construir os agentes de IA. Nessa resposta dele, tem lá 16 respostas. Então, virou meio que uma thread do pessoal perguntando coisas e dizendo, pô, engenharia de IA, engenharia de... E a gente já falou disso aqui também, são skills, são realmente conhecimentos que a gente precisa ter. E tem gente que deve estar trabalhando agora com engenharia de IA e que é realmente uma demanda dentro da empresa para isso, tá? Então, ele até responde lá com outros conhecimentos, mas no fim, olha, quem está estudando IA, putz, olha, ok, vai usufruir. Mas quem deve e está usando IA, cara, vai usufruir muito mais. Bem mais, entendeu? Não tem jeito. E no fim, a experiência dele ali, ó, e conhecimento sobre back-end, arquitetura, com certeza está ajudando demais ali a ele a atuar nessa área. E o Nil Júnior BR também nesse vídeo. Caraca, vocês estão na estrada há 30 anos. Pois é, estamos, viu? Vocês estão bem. Muito obrigada, viu? Parece que não é só a IA que vem modificando o mercado. Acho que aquele estereótipo de programador acima do peso, comendo pizza em frente de um Samsung, Sync Master, ficou no passado. Ainda bem, né? Eu acho também que isso mudou bastante. Quando nós entramos na área de tecnologia... A gente tinha um Sync Master. Acho que tem uma foto do Sync Master. Mostra aí uma foto aí. É verdade. Nossa, lembrei agora. É mesmo. Mas quando nós entramos, ainda tinha esse estigma de que quem trabalhava com tecnologia era uma pessoa introvertida, não falava com ninguém, só ficava lá bebendo café o dia inteiro. Bebendo café a gente continua. Mas o restante acho que já mudou bastante e a profissão acabou ganhando um certo glamour hoje em dia, né? Então ficou diferente. Trabalhar com desenvolvimento agora é algo legal que todo mundo quer. E mais um aqui, ó, o Edilson. Olha só, tenho a agradecer. Vocês entregam um material de qualidade. Obrigado. E por mais vídeos sobre frameworks. Esse foi o vídeo. Ele comentou no vídeo sobre LangChain. Obrigada. Muito obrigado. Estamos aí preparando mais dicionários, realmente. Ó. O GK Cars disse, passei uns 8 meses tentando fazer um agente no N8N que fiz em uma semana no LangChain. Olha. Muito melhor e bem mais poderoso. O próprio N8N usa o LangChain para tudo que é IA. Tá vendo? Então, realmente, se você tem conhecimento de programação, muitas vezes você vai acabar penando, às vezes, em algumas ferramentas, tá? Pela forma de funcionar do N8N. Realmente pode ser, mas não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? Mas para quem já tem um certo conhecimento, o LangChain... Poderosíssimo, né? É impressionante, é sensacional. O Ângelo Lopes também nesse vídeo disse, ó, tropa de quem quer um vídeo de 1 hora de LangChain. Olha, e teve uma tropa mesmo que tem 38 curtidas lá no comentário. Então, sim, teremos que preparar, viu, Gabriel? Mão no código, já com um overview, porque a gente explica nesse vídeo, aí se você não assistiu, tem que ir, tem muitas ferramentas embutidas, é um framework, tá? Então tem muita coisa. No vídeo, obviamente, não conseguiu explicar tudo. E a gente... Para poder fazer isso, muitas vezes a gente vai ter que fazer um monocódigo, explica ali 1, 2, 3 ferramentas,
e depois a gente vai fazendo, senão vira curso, né? Ah, nossa, não. E aí nem uma hora vai ser o suficiente para explicar tudo isso. O Luan falou assim, ó, por que programadores precisam de tantas canetas azuis e vermelhas? E já riu, viu? Eu acho mal barato que o pessoal fica tentando desvendar o mistério das canetas. E toda vez a gente tem que responder, porque obviamente tem muita gente chegando e não sabe. O dicionário programador, ele surgiu como uma homenagem ao Mundo de Beckman, que era um programa lá na década de 90, quando a gente era adolescente, criança ali. Era um programa que explicava a ciência de uma forma muito bem-humorada. Já falei, vale a pena. Procura na internet, tem alguns episódios, você vai ver que ele é naquele formatinho de televisão de tubo, mas que vale muito a pena. A gente, enquanto criança, adorava, já mostrei para os meus filhos e eles também curtiram, viu? Então, ele já tinha uma pegada internet, não tinha, não? Com Era certeza. muito, muito. Se tivesse lançando hoje, faria muito sucesso. Muito. Era uma forma de explicar a ciência. Então, a gente quis meio que fazer isso aqui no canal. Virou o quadro do Dicionário Programador. E é por isso que a gente bota jaleco e as canetas. Tem as canetas. As canetas, às vezes, têm sentido, tá? A gente já fez ali, brincando de binário. Às vezes é totalmente aleatório. Não tem muito o que tentar desvendar. Mas é legal que o pessoal sempre tenta. E Miquel Severo disse no compilado passado: muito bom ouvir as atualizações semanais. Parabéns pelo trabalho e que Deus conceda a vocês muitos aniversários de casamento. Obrigada. O objetivo agora é chegar aqui na Bodas de Prata e... Um ano de cada vez. Senão o Gabriel surta, eu pensar que ele tem que me aturar durante mais de 25. Mas a gente chega lá. Chega lá, viu? Ó, a Rochelle também falou aqui, parabéns pelos 24 anos de casamento. Obrigada. A Rochelle tá sempre aqui com a gente também, viu? O Daniel Veríssimo disse sobre essas propagandas malditas, assim como os pôneis, o YouTube também está nessa. Eu fui tentar entrar na galera que lava a louça assistindo o compilado. Foi terrível. Como assim? Calma, ele explica. Tinha que clicar no pular com a mão molhada, cheia de sabão. Olha o trabalho. Molha a mão, seca a mão, troca na... toca no pular e molha a mão. Foi difícil, mas cheguei até o fim. Hashtag vem camisa, hashtag vem sunga. Poxa, Daniel, realmente, olha, eu confesso que eu costumo escutar podcast assistindo... assisto lavando louça e é chato mesmo. Quando vem o pular lá, acontece, né? A gente coloca aqui, no nosso caso, no YouTube, fica automático. Então, o próprio YouTube que coloca, às vezes, esse número de propagandas ali, que às vezes é até maior do que a gente gostaria, né? O YouTube fez uma mudança recentemente, que é o seguinte, a gente ativa lá a monetização. E aí, ele coloca assim, definir automaticamente o número. E aí ele deixa ativado. Se a gente desativa isso e tenta botar manual, por exemplo, nos cortes de notícia, né? Uma notícia e outra bota ali algum, ele pode avaliar que essa propaganda pode dizer assim, não, esse não é um local adequado e pode ser que ele não mostre. Então, a gente fica meio sem saber. Fala assim, pô, o que a gente vai fazer então? Aí, a gente optou por deixar automático. Então, ele que define o número e o local onde ele coloca esses intervalos. Se a gente tirar, cara, cai muito, a gente praticamente não vai receber nada pelo conteúdo. Então, realmente cai muito. Então, fica difícil, sabe? A gente fica nessa corda bamba aí. Mas a gente entende. A dica que eu te dou é a seguinte: tente não molhar o dedinho, que aí você pode ir no pular lá no dedinho, assim. Ó. É o que eu faço. Gabriel. Ou deixa uma toalha de louça no canto assim da pia. Você tá lavando. Só pra molhar o dedinho. Você vai, seca o dedinho rapidinho e vai lá no pular. É uma dica. Olha, eu faço isso. Tem sempre aquele paninho ali na pia que a gente usa, aquele Perfect e tudo mais. Eu dou uma secadinha ali nele, vou lá e pulo, entendeu? Assim que eu faço, confesso. Olha, quando é alguma coisa no relógio que eu preciso destravar, eu uso a ponta do nariz. Eu já chego aqui e já faço touch diferente, viu? Que me resolve. E o Impedrofer falou assim, ainda mantendo um app em ASP clássico em 2026 e ser usado diariamente por cerca de 500 pessoas. Olha que top, hein? Olha, posso confessar então, a gente tem também um projeto rodando desde 2007 em ASP. E eu tentei esses dias migrar, eu fiz uma migração esses dias, tá? Mas eu tentei esses dias migrar para uma outra plataforma, e ainda é utilizado também por bastante gente. Mas tem tanta página para migrar, eu ainda não consegui ainda, porque a primeira... Tempo hábil. Porque primeiro você tem que migrar a arquitetura toda. E o ASP, cara, não é trivial. Não é trivial igual um Java, um C#, né? Então a minha ideia era migrar para um PHP mesmo, usando um Laravel,
porque realmente eu precisaria de uma estrutura, de um framework, tá? Nesse caso. Não consegui ainda criar algo que ficasse legal, com o IA. Que facilitasse esse processo de migração. Eu não sei se você tem dificuldade para manter esse projeto ainda no ar, mas se você quiser, eu tenho dicas, tá? De como manter isso rodando. E o Alexander falou, melhor conteúdo da internet. Comecei a ler os livros Código Limpo e Programador Pragmático por causa de vocês. Hashtag vem camisa e vem café. Daqui a pouco sorteio, hein? Viu? Nós ainda falamos que temos que voltar ali com a série, onde nós exploramos cada um deles e nós compramos a versão 2 aqui. Versão não, né? Como se diz? Segunda edição. Segunda edição, obrigada. Do Código Limpo, que tem algumas coisas a mais, outras até desnecessárias, porque ele é um catatal, assim, de página, mas nós vamos trazer ali uma atualização desse também ainda. Tem que terminar de ler para a gente poder trazer aqui para vocês. E para fechar aqui a tampa, o Gabriel disse, toda semana eu preciso ir trabalhar na matriz da empresa. E eu escolhi ir toda segunda-feira para dirigir ouvindo o compilado. Nossa! Inclusive, feliz aniversário de casamento. Espero que vocês tenham muitos anos felizes e com muita saúde. Obrigada! Muito obrigado, Gabriel. Poxa, que legal que você... Que honra! Olha, você escolheu segunda-feira para poder ir nos escutando. E não sei, mas tradicionalmente, por aqui, segunda-feira é o dia de pior trânsito. Acontece, eu não escolheria segunda-feira, viu? Isso é uma honra maior ainda. Extra. A gente fica muito feliz de você poder acompanhar a gente. Não tão feliz porque acompanha num trânsito, né? Porque o certo seria você conseguir chegar cedo e não ficar aí uma hora e pouco no trânsito, né? Mas às vezes ele só mora longe, será? Pode ser. Mas de qualquer forma, muito obrigado aí pela companhia, pela audiência, tá? Então, espero que você esteja ouvindo a gente e esteja num excelente dia aí para você. E partiu sorteios, Gabriel? Partiu. O primeiro, obviamente, é para quem comenta toda semana aqui no compilado, no episódio completo, no YouTube, tá? E aí já está concorrendo. Tô carregando aqui os comentários dessa semana. É isso aqui, 125 comentários e vamos ver quem vai levar a camiseta do compilado para casa. E foi o Fê Oliver, ou a Fê Oliver VK1BL. E ele botou obrigado pelo vídeo, deve ser ele, né? Obrigado pelo vídeo. Hashtag vem camisa, hashtag vem café, hashtag código fonte TV. Então sua hashtag vem camisa foi atendida. Eu vou entrar em contato com você pelo próprio comentário. Manda ali as informações como o seu endereço e o tamanho da camiseta para sorteio@códigofonte.com.br. Mas hoje nós temos mais um sorteio e dessa vez esse aqui, como o Gabriel já falou, o Código Limpo. Esse é um clássico, muita gente infelizmente não conhece, né, o Código Limpo. É um livro essencial, como muitos outros aí na nossa carreira. Continua relevante. Eu ainda digo que muitas das coisas que a IA utiliza, quando você consegue produtividade com IA, é porque você pede para fazer coisas que estão aqui inclusas nesse livro. Aí o código realmente fica bem melhor. Verdade, né, viu? Sem você usar um código limpo, a IA fica bem mais enrolada e não consegue te ajudar tanto não, tá? Essa é verdade. E esse sorteio é justamente para quem faz parte do clube dos compiladores. Aqui no YouTube tem um botãozinho, que é o Seja Membro. Você se inscreve lá, escolhe um nível de assinatura e aí você tem direito a concorrer mensalmente a esses sorteios, tá? Pode ser livro, pode ser outras coisas. A gente escolhe aqui aleatório, tá? E vou aproveitar para dar um beijo grande para todo mundo que faz parte do clube, que vocês ajudam deveras a gente a trazer esse conteúdo semanalmente por aqui. Então vamos ver quem vai levar esse livro e foi o Geuel. Ele é um compilador já há 32 meses, olha isso, ó. Puxa. Que legal, hein? Aqui a gente converteu o avatar dele aqui, ó, em ASCII. Fica muito legal. Tá vendo? Eu gosto. Biel, nós vamos entrar em contato com você através da área de membros, tá? Então fica atento e também manda ali o seu endereço para sorteio@códigofonte.com.br para a gente enviar o livro. Isso. Aí, quando você for mandar seus dados, tem que mandar o nome, manda CPF também, tá? Tem que mandar, porque o Correios pede isso. E o endereço completo, tá? Com CEP, com o número certinho. Aí não tem errada na hora de você receber aí na tua casa. E chegamos então ao fim de mais esse episódio, ainda bem, porque o meu café também acabou, né? Porque não dá pra ficar aqui falando sem café. Eu preciso de café. Mas se você quiser também tomar o nosso café, lembra aí, café.códigofonte.com.br. Você entra lá, depois vai pro site da Vero, que nosso café foi desenvolvido em parceria com a Vero,
e você adquire o nosso belíssimo e deliciosíssimo E café. depois não viu? vem reclamar que você, eu não consigo ser produtivo na programação. Aqui, ó, tem que tomar café Viu? do código-fonte, tá? É café gourmet, tá? É café de qualidade. Olha, e a gente se vê aí, então, na próxima semana. Espero que você tenha uma semana abençoada e muito produtiva, viu? Tchau, tchau. Tchau!